Foi? Fala, seguidor Nova Onda, vem com a gente que hoje tem conteúdo bom. A gente vai falar aqui hoje com ela, Rafaele Costa. Se liga no Instagram. É filha de Deus, apaixonada por arqueologia bíblica e Oriente Médio e Antigo. Professora. Ai, ia falar que é professora, mas é professora. Obrigada por ter aceito o convite. E é um bate-papo, não vou nem ficar olhando o celular. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceito o convite. Para mim é uma honra, eu que agradeço, né, pela oportunidade de conversar um pouquinho sobre um amor muito grande que eu tenho, que é a arqueologia voltada para o segmento bíblico e o Oriente Médio. Tá. E hoje a gente está com plateia, tá? A gente está aqui com a Lohane. Fala, oi, dá um oi. Oi. Essa aí aqui. E a Isa também. Fala aí. Olá, oi. Não, estamos com plateia. Vamos participar também, tá? Primeiro eu quero saber como que começou essa paixão por viajar. Porque tanta viagem é essa que a senhora começou, por onde, como começou isso? Você desde pequena já tinha um sonho, quando eu ficar, vou viajar, como que... Então, eu sempre fui uma sonhadora. Para quem é mais velho, né, tem o Fantástico Mundo de Bob, tinha o Fantástico Mundo de Rafael. E assim, eu sempre gostei muito desde pequenininha, eu adorava dinossauro. E eu era fascinada pelo Egito, pelas pirâmides, faraós, sabe, por tudo isso. E só que assim, eu venho de uma família de classe média. A minha mãe, ela vendeu doce no calçadão de Nilópolis, ela teve uma loja de doces. Depois a minha mãe foi trabalhar no banco, a bancária. Então, assim, nós não tínhamos tantos recursos, certo? Mas a minha mãe sempre foi muito trabalhadora e ela sempre me deu tudo aquilo que era possível, o sacrifício dela. E eu perdi o meu pai com 5 anos de idade. Meu pai faleceu de um acidente com 32 anos. Eu tinha acabado de completar 5 anos em dezembro e meu pai faleceu em fevereiro. Então, a minha mãe sempre lutou muito, sabe? Assim, minha mãe era uma pessoa com o maior coração que eu conheço até hoje. E ela sempre falou, Rafaele, na sua vida existe prioridade. O que é prioridade para você? Né? Antes eu não tinha recursos. Quando eu comecei a trabalhar, a ter os meus recursos, minha mãe falou, o que é prioridade? Prioridade é você viajar, é você comprar um carro ou é você conquistar seu primeiro imóvel, né? E aí eu falei assim, não, então vamos por etapas. Aí eu lembro que eu queria comprar um carro, até assim, antigo. Ela, não, você não vai comprar um carro agora. Espera, junta dinheiro, vê direitinho, que aí você compra um carro novo, você compra um carro zero. A minha mãe era, assim, excelente conselheira. E, né, eu falei, poxa, cada etapa. Primeiro, vamos lá, vamos estudar para ter uma estabilidade financeira. Vamos estudar para poder passar no concurso. E aí eu lembro, quando eu estava estudando para concurso, eu fiz muita renúncia. Eu lembro de todo mundo saindo ali e eu sozinha, voltando para casa, sábado à noite. E, graças a Deus, eu era comissionada num determinado município e eu falei assim com Deus, eu não quero mais ser comissionada. Eu quero ter a minha matrícula. Eu quero ser concursada, eu quero ser servidora efetiva, eu quero ter os direitos de um servidor efetivo. E aí eu comecei a estudar e fazer concursos para até mesmo lugares do interior. E aí, quando a gente conquista a estabilidade financeira, não vem no primeiro ano de concurso, porque o salário é pequeno ainda, né? E eu falei, poxa, então eu já conquistei várias etapas da minha vida. Chegou a hora de começar a pensar na viagem. Chegou a hora de começar a pensar em viajar. Aí você começa a se programar. Se você quer viajar, você vai fazer programações. Você vai ver o lugar que você se identifica, quanto custa, a melhor empresa de viagem, quem pode ir com você, certo? E eu sempre falei assim, eu sou cristã e eu era membro de uma igreja que falava muito em Israel, Egito, e aquilo começou a falar, poxa, Egito, meu Deus. Aí foi a primeira vez que eu ouvi falar Monte Sinai, aí eu comecei a estudar um pouco o que era o Monte Sinai, e eu falei assim, nossa, a minha primeira viagem internacional vai ser para Israel. E olha o que eu fiz. Eu não tinha ainda o valor, eu não tinha nada praticamente, e eu fui lá e pedi a emissão do meu passaporte. Eu falei, vou ser profética. Eu vou lá tirar meu passaporte, porque eu vou estar preparada para quando surgir a oportunidade para eu ir a Israel. E eu fui lá, tirei o passaporte, tudo direitinho e tal,
fiz como se fosse uma profecia. E não veio. Aí o pessoal da igreja fazia excursão e tal, e eu querendo ir, assim, mas eu falava sempre para Deus, eu quero ir quando for o meu momento. Eu quero ir com uma pessoa séria, eu quero ir com uma pessoa que entenda, uma pessoa que estude realmente a palavra. E aí, assim, eu conheço vários pastores que me chamavam para ir. E meu coração ainda não era totalmente liberado. Aí a minha mãe teve a oportunidade de ir em 2008. Minha mãe foi. E minha mãe voltou, assim, radiante. Minha mãe foi ao Egito, minha mãe foi a Israel, minha mãe foi para a Espanha. E ela ficou, assim, extremamente radiante, sabe? E eu falei assim, nossa senhora, eu tô tão feliz porque a minha mãe teve a oportunidade de ir, então vai chegar o meu momento. E depois que eu passei no concurso e tal, fiz tudo como minha mãe tinha me orientado. Não, a sua casa, agora você vai ter sua casa, vai montar uma etapa de cada vez, o que é prioridade. E eu comecei a namorar um rapaz. Então, peraí, então o passaporte você tirou e Tirei, foi usar só... Fui usar tipo... só... Eu tirei o passaporte, eu acho que em 2016, tipo assim... E eu só fui viajar em 2019. Né? Eu tirei... Mas é o que fala, né? A palavra tem poder, né? Aí tudo, tanto a gente escreve, que acontece, né? E você foi lá, fez e ficou guardadinho. Ficou guardadinho. E o que eu fazia? Eu também juntava dinheiro e trocava por dólares. Então, assim, sobrou ali R$200. Quanto dá de dólar? Aí eu ia juntando. Entendeu? Você vai juntando, vai pegando, vai juntando. Eu também fazia isso, juntava. E eu falava assim, primeiro lugar que eu vou é Israel, primeiro lugar que eu vou é Israel. E eu comecei a namorar um rapaz, Flávio, e ele ia para os Estados Unidos, porque teria um evento de música, e ele toca guitarra, então iria ele e um amigo. Aí, beleza. Mas antes disso, a minha irmã viajou primeiro do que eu. Tipo assim, todo mundo passando na frente, né? E o passaporte lá guardado, esperando. Meu passaporte guardado. E a minha irmã, ela viajou primeiro do que eu. Minha irmã casou primeiro. Né? E minha irmã viajou primeiro. Aí a minha irmã foi pra onde? Primeira vez que ela viajou? Assim, internacionalmente, ela foi pra Disney. E ela foi pra Orlando, pra Disney de Orlando. E, assim, ela mandava foto, eu achava incrível, eu achava lindo. E antes eu nunca pensei em ir pra Disney. Nunca, nunca, nunca. Eu falava assim, eu vou pra Disney? Porque eu acho que a primeira coisa que o brasileiro logo pra viajar é pensa Disney, assim, né? Eu vou pra Disney abraçar boneco? Eu não vou pra Disney pra abraçar boneco. Aí a minha irmã foi. A minha irmã, ela é uma pessoa que tem muita influência sobre mim. Eu falo que ela me fez gostar de cachorro, me fez gostar de criança, porque ela me deu um sobrinho, né? Me fez gostar da Disney. Eu fico brincando com ela, que ela, assim, por causa dela, eu vou sendo influenciada. É a irmã mais velha? A irmã mais nova. Mais nova? A diferença de idade são 9 anos. E ela foi pra Disney, voltou toda empolgada e trouxe tudo direitinho e tal. Aí eu fiquei olhando e falei, poxa, até que abraçar boneco deve ser legal. Né? Deve ser legal. E aí o meu namorado, ele teve essa viagem programada para os Estados Unidos. E ele falou, vou para os Estados Unidos. Eu, tá bom, tudo bem. Aí o amigo dele tinha uma namorada que estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos. Aí o colega dele falou, eu vou encontrar minha namorada e tal. Ele, achei que era uma viagem de menino. Já que você vai encontrar com a sua namorada, eu vou levar a minha. Aí ele, você quer ir? Eu falei, mas eu falei que o primeiro lugar seria Israel. Mas eu vou usar o passaporte. Aí eu falei assim, claro, ele estava me dando a oportunidade. Falei, vou. Aí ele foi primeiro, que ele foi pro Texas, foi visitar um outro amigo que mora no Texas. E eu fui depois, para Orlando. Fui sozinha e ele me encontrou no aeroporto, me pegou ali no aeroporto. E eu entrei na Disney. E aí... Não queria, né? Mas Não queria, entendeu? Eu não queria. O primeiro parque que eu fui foi o Animal Kingdom. E eu cheguei, quando você entra assim no Animal Kingdom, tem a árvore da vida, ali eu comecei a chorar. Ué? Comecei a chorar. Encontrei a Branca de Neve, chorei. Encontrei a árvore da vida, chorei. Quando eu vi aquela árvore, eu senti um negócio aqui dentro, eu comecei a chorar. Aí, me apaixonei, né? Me apaixonei pela Disney. No ano seguinte, eu levei a minha irmã, porque a minha irmã é uma, assim, parceira para viajar. Ela já era casada, aí tentei convenci o marido dela, né? Para que ela fosse viajar comigo e com o meu namorado. E levei a minha irmã. Também, no segundo ano, fui para Disney também.
O segundo ano que eu Ah, fui você pra- foi 2 vezes? Fui O 2 negócio foi bom vezes. mesmo. Fui 2 vezes. Eu até brinco, eu falo assim, se eu pudesse dar o conselho para alguém, eu falo que tem 2 lugares no mundo que ninguém poderia deixar de conhecer. A Disney e Israel. Eu brinco, falar Disney e Israel. E eu fui pra Disney, eu era velha já tava com, o quê? 36 anos, praticamente. Isso encantou. E me encantei, assim, é muito legal. E no ano seguinte eu falei, quero ir com a minha irmã, porque eu quero viver isso com a minha irmã. E aí, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ir com a minha irmã. Fui eu, minha irmã e meu namorado. E foi bem legal, nós nos divertimos bastante. Porque, assim, não parece, mas eu sou uma pessoa muito nervosa. Então, assim, na viagem eu fico muito... Eu perco, às vezes, as coisas. E eu fico assim, me roubaram, me roubaram. E a minha irmã... Tanto que hoje ela brinca comigo. Quando some alguma coisa, todo mundo na minha casa fica, me roubaram, me roubaram. Né? E eu faço assim. Aí a minha irmã, ela é muito gente boa, ela é parceira, ela topa. E o meu namorado também. Meu namorado embala em todas as minhas aventuras. Assim, ele não gosta de montanha-russa. Na Universal tem uma montanha-russa lá, que era a montanha-russa do Hulk. É uma montanha-russa bem simples. E ele sentou e pediu para sair, de desespero. Mas depois ele, não, eu vou. Aí foi. E assim, quando a segunda vez que eu voltei, né, quando estourou a pandemia. Houve a pandemia e aí acabou qualquer tipo de viagem, né? Acabou tudo e não era mais possível viajar. E em 2021, a minha mãe, né, ela morreu em decorrência do coronavírus. Ela veio a falecer, ela partiu em decorrência do coronavírus. E quando a minha mãe faleceu, houve uma mudança muito grande na minha vida, porque minha mãe era tudo. Já não tinha o meu pai, eu tenho um padrasto, que é maravilhoso, mas eu já não tinha meu pai. E aí eu perdi a minha mãe. E eu fiquei muito invocada com Deus. Eu falei assim, como que o Senhor tira de mim a coisa mais importante que eu tenho na vida? E eu briguei com Deus, e eu deixei de acreditar em Deus. Assim, eu ficava, Deus não existe, Deus manipula as pessoas. E eu quis ir para uma outra religião até. Eu tentei para uma outra religião. Fui porque eu queria saber, assim, queria ver minha mãe, queria sentir minha mãe. E aí, quando eu comecei a buscar para mudar de religião, eu sentia assim Deus falando para mim, tipo assim, não é para você ir para lá, continua aqui. E eu falei assim, gente, se Deus me deixou viva, porque eu também peguei o vírus, e se eu tô viva, é porque Ele quer alguma coisa. Existe alguma coisa. Foi aí que eu comecei a realmente pensar diferente, sabe? Pensar do tipo, o que eu posso fazer pelo outro? Como é que eu posso transformar a vida do outro? Qual o sentido da minha vida? Eu não posso existir só para mim. A minha existência tem que trazer alguma coisa de bom para alguém. E também falei para Deus assim, se dizem que o Senhor é tão bom assim, eu quero te conhecer profundamente. Eu quero conhecer suas histórias de verdade. E eu fiquei, meu Deus, com quem eu vou estudar? Quem é capaz de me ensinar? Quem pode me explicar realmente as coisas corretas de Israel, do Egito? E ali eu ainda estava com um conflito com Deus. Tem um pessoal que é o DDMO, Dicas de Miami e Orlando. Eles antigamente só faziam excursão para lá. E eu conheci eles através da minha irmã. Que minha irmã, como foi primeiro, ela chegou aí 2 vezes até. Comigo ela foi a terceira. E a minha irmã seguia as dicas deles, né? Da Aninha e do Caio. E a Aninha e o Caio fizeram uma experiência no Egito. Depois montaram uma excursão. E foi justamente no ano que a minha mãe faleceu. Eu falei assim, Senhor, eu quero subir o Monte Sinai. Como prova de que eu acredito no Senhor. Sabe? Assim, ao mesmo tempo que eu brigava com Deus, eu queria vencer aquele meu conflito interno e falar para ele assim, não, eu vou porque eu quero subir, eu quero sentir. E era época de prova na faculdade, a excursão seria em setembro. E eu falei assim, poxa, Senhor, seria legal se mudasse para outubro. E mudou. Aí eu falei assim, se for para eu ir, eu vou conseguir ficar mais um tempo lá para subir o Sinai. Porque eu não vou para o Egito se não for para subir o Sinai. A menina conseguiu.
fazer com que eu ficasse mais 3 dias depois, tudo direitinho. Não sei se eu fiquei 2 ou 3, agora eu não lembro. Eu lembro que eu fiquei 17 dias no Egito. Eu tava assim, toda pra voltar pro Brasil. Fiquei 17 dias no Egito. E ela falou assim, não, Rafael, eu consigo fazer com que você suba ao Sinai, tudo bonitinho e tal, não sei o quê. Aí eu falei, é minha hora de ir, né? Então, depois que passou entre aspas a pandemia, a viagem que eu comecei a ir pro Oriente Médio, né, foi por meio do Egito. E com esse pessoal, com a Aninha e com o Caio. E o que acontece? Eu fui como uma forma de matar um pouquinho também a saudade da minha mãe e uma ligação minha com Deus. Porque sua mãe já tinha ido. Já tinha ido, já tinha falecido. Minha mãe faleceu em maio de 2021. Não, mas ela já tinha ido no... Ah, minha mãe já tinha né? ido. Minha mãe foi em 2008. Sim. E eu fui também porque eu queria ali, não, assim, eu vou subir o Sinai, eu quero sentir e tal. E assim, eu fui criada com a família da minha mãe, mas da minha mãe por parte da minha avó materna. Uhum. E o meu bisavô é sírio e a minha bisavó é libanesa. E como meu pai faleceu, eu era muito novinha, eu fui criada com a minha família por parte de mãe, né, da minha avó materna, que eram sírios libaneses. E todo mundo fala assim, árabe, árabe, árabe. Não. Ué. Ele é sírio, ele é libanês. Que nem os libaneses, eles vieram dos fenícios. Tanto que se você for comer em qualquer lugar que tenha comida árabe, você vai ver um molhozinho. Olha eu fazendo propaganda já. Fazendo propaganda do molho. Você vai ver um molho de alho que o nome é fenício. Os fenícios, os libaneses vêm ali dos fenícios. E o sírio, eles vêm de uma outra descendência, são dos arameus. E como é que eu fiquei sabendo disso? Em Israel. Depois, quando eu fui para Israel, meu professor explicou isso para mim. E aí eu fui para o Egito. Foi uma viagem, assim, maravilhosa. O bom de você viajar é a amizade que você constrói. Isso é muito legal quando você constrói amizade. A experiência. Eu, assim, fiquei impactada no primeiro dia. Primeiro que, quando nós chegamos no Egito, foi uma bagunça no aeroporto, porque a gente tinha que fazer teste de Covid. E toda assim, a delegação do Brasil ficou ali retida, porque os casos estavam aqui crescendo. Caramba. E foi, assim, foi tudo um caos. Mas eu tava super tranquila no meio daquele caos, sabe? Assim, eu tava achando engraçado. Pra mim, tava sendo tudo divertido. Só fiquei um pouco tensa na hora de fazer o exame, porque eu falei, meu Deus, essa mulher vai enfiar esse cotonete no meu nariz e tal. Só que o Caio... Só de lembrar. O Caio é uma pessoa formidável. O Caio, ele trata... Sim, o Caio é um rapaz novo, ele é mais novo do que eu, mas ele trata a gente como se nós fôssemos filhos. Aí o Caio tava ajudando, pegando o passaporte de todo mundo, tava lá para poder fazer o exame e tal, não sei o quê. E beleza, aí nós éramos para chegar até mais cedo e atrasou um pouquinho porque nós ficamos retidos no aeroporto do Cairo. E beleza, fomos para casa e tal. Aí o primeiro passeio foi aí numa fábrica realmente de papiro, né, original, eu comprei e tal. Foi ver um show assim de luzes nas pirâmides. E o segundo dia nós íamos conhecer as pirâmides. E o meu guia do Egito, ele foi sensacional. Era uma pessoa assim maravilhosa. Ele falou assim, é o Wizard, o nome dele. Ele falou o seguinte: nós temos que chegar cedo nas pirâmides. Precisamos chegar muito cedo. Aí eu, mas por quê? Porque enche. Aí eu falei, enche? Fica lotado, vai ficar ruim para você tirar em foto. Então, assim, a gente tem que chegar lá na hora que abre. E nós realmente chegamos na hora que abre. Quando eu me deparei com as pirâmides, eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus, como que o homem conseguiu construir isso? Como que o homem conseguiu? E você pode entrar. Aí eu entendi por que o Wizard queria que nós chegássemos bem cedo. Porque existe um engarrafamento dentro da pirâmide. Quando você entra na pirâmide, né? Aqui é possível você ir. Você vai de boa. Parece que eu tô entrando numa caverna. Tranquila. Tô tirando onda, tô dentro da caverna. Daqui a pouco, o espaço fica extremamente estreito. Tem uma tábua
essa tábua, ela tem um negocinho assim que faz como se fosse o degrau e só passa uma pessoa por vez. Então, se tem alguém descendo, alguém subindo, Não dá. não dá. E é escuro. Não tem Mas luz. mas como é que é assim? É só embaixo? Ou tem... Você sobe. Eu fui até o cume. Porque na minha cabeça, leiga, né? Tipo, fizeram assim, Isso. mas é só, tu vai entrar só embaixo. Não. Você sobe, 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 sobe. E escuro. Escuro, apertado, e você não sabe quando vai chegar a claridade pra você. Que agonia. Que passeio é esse, professor? Mas vale a pena, vale a pena. Eu ficar... Vale a pena. Eu lembro que tinha uma senhora gordinha no grupo e ela não aguentou. Eu ia ser uma dessas. Não é não? Dá uma fobia de ficar... Não, realmente, vai dando fobia. E aí, o que eu fui fazendo? Calma, respira. Respira, porque deve ter um buraco maior. Respira, respira, porque deve ter um buraco maior. Não é possível. Como é que passava um caixão? Como é que passavam as coisas dos faraós por aqui? E aí, chega um momento que passa essa escuridão, e aí já tem 2 escadas, assim, onde você vai lá em cima, onde fica, né, lá no pico, onde ficaria a urna lá do faraó e tal. Hoje não tem mais nada disso, né? Assim, o Egito foi saqueado muitas vezes e tal. Mas, assim, valeu a experiência. Olha, muito legal, assim. Aí, quando eu desci, já estava um pouco mais tarde. Aí, eu vi o engarrafamento. E o rapaz que fica... Um pouco mais tarde, porque quanto tempo que... Não, assim, eu comecei a entrar... Eu acho que eu demorei lá dentro, que uns 40 minutos. Pra subir... Eu não lembro mais ou menos, porque eu tava tão, assim, tensa, sabe? Quando eu desci, aí eu comecei a olhar como as pessoas desciam. Aí eu desci da forma como um senhor estava fazendo, que eu vi que era mais prático para você poder descer, porque vem essa rampa de madeira. Né? Assim, é uma rampa de madeira. E aí, como eu falei, tem uns negocinhos assim que você pisa, mas é fino, não é grosso. Entendeu? Então você tem que ir com cuidado, descendo, com cuidado, subindo. Eu tenho até uma foto, se eu achar que eu mostro, que tá tudo escuro, assim, sou eu descendo. Tá no Instagram? Eu não lembro se eu botei, eu acho que essa eu não botei no Instagram. Acho que eu não cheguei a botar no Instagram, não. E aí, quando eu saí, assim, né, dessa parte escura lá, eu vi o porquê que tem que chegar cedo. Porque fica um rapaz ali na porta da pirâmide, na entrada da pirâmide. Só que ele não faz o controle, não, de pessoas. Todo mundo vai entrando. Se alguém ficar entalado lá dentro, ficou entalado. Na minha época, quando eu fui, em 2021, era assim. Não sei se hoje mudou. Né? Que nem assim, na minha época, nós fomos num lugar que chama-se Aldeia Núbia. E lá você podia andar, né, a camelo. E hoje não pode mais. Hoje já me falaram que não tem mais esses camelos na Aldeia Núbia por causa dessa preocupação com os animais. E realmente, eu andei 2 vezes, mas depois eu não quis andar. Não, andei 3. Uma andei em Dubai, 2 no Egito. Depois eu não quis andar mais. Porque você vê que realmente, às vezes, é estressante para o bicho. Imagina, sobe, caminha, desce, caminha. Então, assim, é chato para ele, sabe? Eu já vi várias vezes ele reclamando, então hoje eu fico com dó. É um animal que eu amo. Eu andava até com um camelinho aqui, hoje eu tirei. E eu amo animal, sabe? Assim, eu amo os bichinhos, então eu acho que sacrificar eles, sabe? Eu não gosto mais disso. E, assim, foi muito bacana mesmo. Assim, eu falo pra todo mundo subir e... você tá falando, aí eu tô assim, eu quero saber aquele momento de você e Deus, assim. Assim, o meu momento com Deus mesmo foi quando eu estava subindo o Sinai. Não foi nem lá em cima no Sinai. Quando eu estava subindo o Sinai. Foi o seguinte, o meu grupo foi embora, voltou para o Cairo, e eu fui para a região do Sinai. Eu fui para uma cidade chamada Sharm el-Sheikh. E de lá eu ia para uma cidade chamada Santa Catarina, que é onde fica o Monte Sinai. Eu fiquei no resort, maravilha. Dei um tibum no Rio Nilo antes lá, né? Antes de ir para essa região. Então, assim, foi bem bacana. E lá é o Mar Vermelho, ótimo. E aí, no dia de subir o Sinai, eu estava muito cansada, porque eu já estava praticamente 15 dias no Egito. E, assim, vida de viajante... E a comida lá? O que você falou da comida? 15 dias no Egito? As pessoas... Eu engordei 5 quilos no Egito.
Eu fui pro Egito, eu engordei 5 quilos no Egito. 5 quilos. Isso é porque a comida não é gostosa. Imagina se fosse. Mas eu como tudo. Sou boa, assim, de comer. E eu tava muito cansada. E o meu guia, né, ele falou o seguinte, Rafael, procura comer. Ele foi me instruindo que fosse comer e tal, não sei o quê. Só que no lugar que eu estava não tinha nada daquilo. Era só comida pesada, gordurosa. Eu extremamente cansada e tal. E demoraram a me buscar. Falaram que tinha que ter uma autorização, não sei o quê. Demoraram. Quando eu cheguei... Você estava sozinha, né? Eu e meu namorado. Ah, tá. Estávamos nós dois. Quando eu cheguei no pico... Eu fui dormindo no caminho. Porque eu subi de madrugada. Eu fui dormindo no caminho e tal. Quando eu cheguei no Pico do Sinai, o rapaz falou, chegou. Quando eu cheguei ali na região do Sinai, né? No pico não, na região do Sinai. O rapaz falou assim, chegamos. Eu abri o olho assim, olhei, tinha umas barraquinhas. Lembra, o carro chegou assim, tinha umas barraquinhas aqui. Aqui era o banheiro. E assim, de longe você via, né? Porque é escuro, você via um monte, assim. Aí eu falei, quero ir ao banheiro primeiro. Aí eu, sonolenta, ainda sem me situar, né, cansada, eu olhei assim pro rapaz que estava na porta do banheiro, era um rapaz de quase 2 metros de altura, era um homem, na verdade, quase 2 metros de altura, com um turbante na cabeça. Aí eu olhei aquilo assim, e sabe o que aconteceu? E ele, tipo assim, me dá o dinheiro pra eu te dar o papel. E eu fiquei ali meio, sabe, eu ainda tava meio desorientada. E aí o meu guia falou, olha, já era outro guia, era o Mohamed. Ele falou assim, eu não vou subir com você, quem vai subir com você é um beduíno. Falei, você não vai comigo, Mohamed? Ele, não. Quem vai com você é uma pessoa que entende do caminho. E o beduíno ali que subiu comigo, ele era maravilhoso, o rapaz, muito bacana. E eu falei, beleza, vamos começar a subir. No primeiro degrau, eu já estava passando mal. Então, eu estava subindo eu, o beduíno e meu namorado. Atrás tinha um grupo com outro beduíno. E eu subindo... Teu namorado só assina embaixo, vai. Só assina embaixo, vai. Ele é assim. Ele fala, Rafael. Eu falo, vambora? Ele olha onde você me mete, Rafael. Vou contar a história do cemitério. E ele olha. E aí começamos a subir. Só que eu sentia muita falta de ar. Quando eu parava, piorava. E o rapaz, quando eu comecei a subir, ele falou assim, Rafael... Você quer camelo? Porque você pode subir até um certo ponto de camelo. Depois o camelo não vai mais, porque são mais escadinhos. E o camelo não sobe. Eu falei, não. Eu vejo um monte de idoso subindo aqui sem camelo. A minha mãe subiu sem camelo. Então eu vou subir sem camelo. Por que eu fui falar isso? Aí toda hora... Aí o rapaz, você vai subir em 3 horas o monte. Aí eu olhei assim para o monte e falei, impossível. Eu não vou subir esse monte em 3 horas. Aí ri. Ri da cara do cara. Eu falei, não vou subir isso aqui em 3 horas. Aí você vai subindo. São degraus bem largos, sabe? Quando você começa. Então, assim, vem um degrau, um negócio assim, vem assim, bem largo. Misericórdia. E eu fui subindo. E eu parava, quando eu parava pra descansar, era pior. E aquela falta de ar, eu sentia um negócio aquilo, né? aqui. Parou no meio, pra voltar, vai dando sabe? mesmo. Não. Melhor continuar pra cima, mas, né? assim, dá pra subir de boa, sabe? Mas eu já tava cansada. E aí chegou num ponto que eu falei, é o meu limite. Eu não vou conseguir subir. Aí eu olhei pra trás, do grupo só tinha uma pessoa. Aí eu comecei a chorar. Eu falei assim, falei pro meu namorado, Flávio, não dá mais. Não, e ele junto, né? Você ele continua ele... Adorei isso. Ele junto. Aí ele, não, pra mim tá tranquilo. Pra você tá tranquilo, Flávio? Pra mim tá tranquilo, não. E aí eu comecei a chorar. Aí veio aquela ânsia de vômito, aí eu, né, passei ali mal. E eu falei, Senhor, eu não quero voltar no Egito de novo só para subir o Sinai. Eu quero subir. Aí comecei, assim, a fazer a minha oração com Deus. E eu tinha pedido o meu guia. Eu falei assim, tinha pedido ao beduíno. Eu falei assim, eu quero camelo. Ele, aqui não tem mais camelo, Rafael. Aqui você tá no meio do monte. Não tem camelo aqui. Camelo é lá embaixo. Aqui não tem camelo. Aí eu chorando, assim. Quando eu olho, vem descendo 2 camelos. Eu só fiz assim. Camelo! Aí ele, o quê? Eu falei, camelo! Eu lembro até o nome do camelo, era Michael Jackson. E eu falei, camelo! E Deus é tão maravilhoso, porque estávamos eu e a menina passando mal. Então vieram 2. Porque se viesse um, ia ter o quê? Briga. Ia ter briga.
Se eu tô ali por causa dele, pra ter uma experiência com ele, como é que eu vou brigar? Ele mandou 2. E aí meu namorado foi andando. É pra ele tava tranquilo? Tava tranquilo. Tá, pode ir, Rafael. Tá tranquilo pra mim, pô. Tá tranquilo. Gente, aí o beduíno falou assim, Rafael, eu tava com uma... Não serve pra nada aquilo. Nem levem quando vocês forem. Uma lanterna de cabeça, aquilo só machuca a cabeça. Eu tava com uma lanterna e o guia falou assim pra mim, Rafael, desliga a lanterna. A lua vai iluminar o seu caminho. E eu, a lua vai iluminar meu caminho? Que a lua vai iluminar meu caminho? Tô cansada. Esse papo de lua agora. De lua, né? E o camelo lá, capenguinha, o Michael Jackson. Né? E aí eu fui subindo. Gente, realmente, a lua iluminava o caminho. Porque o camelo não gosta da lanterna. Atrapalha o camelo. E quando eu comecei a prestar atenção que estava ao meu redor, que eu não estava conseguindo, porque eu estava ali cansada, passando mal, subindo, eu contemplava aquilo, eu vi estrela cadente, sabe? Assim, eu ia olhando aquele céu, porque o céu ali daquela parte, né? O céu todo do Egito, eu peguei um céu maravilhoso, aquelas estrelas ali, eu fui contemplando aquilo, contemplando. Aí chega um momento que o camelo não vai mais, aí você vai subindo umas escadinhas. Você sabe assim, a escada parece que você nunca vai chegar lá no alto do Sinai, né? Porque é a escada que não para de surgir a escada. E quando eu cheguei lá, a paisagem, assim, deslumbrante, tem no meu Instagram, assim, eu postei, e eu senti, não Deus falando comigo lá em cima, mas Deus falando comigo no caminho. Quando você não aguenta mais, é aí que eu chego. Quando você não está mais suportando, quando você chegou no seu limite, é aí que eu surjo. É aí que eu estendo as mãos para você. E foi, assim, muito legal, sabe? Aí a descida também, foi bem mais tranquila. Chegou primeiro com seu namorado. Não. Depois ele pegou, depois apareceu um camelo no meio do caminho, ele pegou. Aí olha meu namorado, olha ele, gente. Eu peguei o camelo só pra poder comprar você. Mas pra mim tava de boa. Tá de boa, né? Tava de boa. Eu falei, então você quis gastar dólar de boa, né? De boa. Tipo assim, o que eu fui inventar? Ainda apareceu o camelo ainda, daqui mesmo já voltava, não. Ainda aparece 2 camelos para dar continuidade e eu vou atrás. E assim, se você verificar no meu Instagram, tem uma foto que eu tô abraçando uma oliveira. Se você olhar, meu rosto ali tá totalmente de quem, assim, desfigurado, de cansaço. Eu não sei se tá bem. Peraí, tá pra... Deixa eu ver, deixa eu descer. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tô vendo da pirâmide. A pirâmide é isso. E tem pirâmide, né? E tem, assim, uma que eu tô abraçando uma árvore, que é uma oliveira. Ah, tem a foto da escadinha. A gente coloca isso quando a gente for fazer, né, Marcelo? Os cortes a gente coloca pra galera ver. E eu acho que tem a foto também do abraçando a oliveira, que ali... Tem foto, eu acho que tem foto minha também no Sinai, se você for passando. Estou eu, meu namorado. Lindo isso aqui à noite. Isso aí foi o primeiro dia no Egito. E, assim, com a perda da minha mãe, né, com a partida da minha mãe, como eu tinha muito conflitos, assim, com Deus, eu tenho um primo que é pastor da igreja adventista. Eu não sou adventista, mas eu tenho um primo que é da igreja adventista. E ele começou a ir à minha casa e me dar ensinamentos bíblicos. Ele me ouvia reclamar. E como eu queria, né, voltar, queria conhecer realmente profundamente Deus, queria conhecer as histórias realmente, tudo direitinho, eu conversando com ele, falei o seguinte: poxa, eu lembro que eu assistia um programa do Rodrigo Silva, porque o Rodrigo Silva ele tem um programa que é Evidências, eu acho que agora ele mudou o nome do programa, acho que agora está Em Busca de Evidências. E era muito legal o programa do Rodrigo Silva. Ele descia, assim, uma escada como se estivesse entrando numa caverna, descendo a escada. E era um programa que falava sobre arqueologia, sobre as histórias da Bíblia. E eu assistia muito esse programa. E teve um período da minha vida que eu parei. Não segui mais o Rodrigo, não assisti mais nada do Rodrigo. Quando eu voltei por essa busca, né, assim, que minha mãe partiu e voltei a buscar, eu falei assim, poxa, o Rodrigo é uma das pessoas mais especiais que eu conheço que ensinam sobre a Bíblia. Aí eu falei pro meu primo da igreja adventista, da pastor, eu falei assim, Fabinho, o Rodrigo não faz caravana para Israel, não? Aí o meu primo faz. Vou te dar o telefone de quem faz. E aí ele me deu. Quando eu liguei,
para ir no ano seguinte, já estava esgotado, não tinham mais vagas. Aí eu fui e botei meu nome, o nome do meu namorado, caso surgissem Nem falou com o namorado. vagas. Mas Nem ela falei já- com ele, não falei com ele, não. Eu sou assim, eu boto o nome dele, tá? Assim, eu boto o nome, Depois pergunta. depois que eu pergunto, falo, botei seu nome. Meu namorado já tinha ido a Israel. Já. Tá. E aí, botei o nome dele e falei, poxa, se surgiu uma oportunidade e tal. Só que eu acho que Deus aliviou tanto meu coração que eu acabei de descer do Sinai, fui tomar um banho e meu telefone toca. Quando meu telefone tocou, era o pessoal da empresa de turismo dizendo que tinham surgido 2 vagas. Falei, Senhor, foi Gente. rápido, hein? E certinho, 2 vagas. 2 vagas. E eu até brinquei e falei, nossa, assim, a comunicação foi rápida. E aí eu falei, vamos para Israel. Vamos para Israel. E aí, e assim, eu sempre orei pedindo a Deus para que eu fosse a Israel com uma pessoa especial. Uma pessoa que entendesse. Uhum. E ninguém melhor do que o Rodrigo Silva. Sim. Porque o Rodrigo Silva, ele vai te dar o olhar religioso, mas ele vai te dar o olhar também técnico, de arqueólogo. Que nem assim, tem um lugar que você passa, que o pessoal fala, que aqui foi onde Jesus passou e tal. Jerusalém foi destruída várias vezes. Então, você não está passando onde Jesus botou a mão. Você não está passando, Verdade. sabe? E o Rodrigo Silva, ele tem uma brincadeira com a gente. Ele faz o seguinte, o que realmente tem comprovação arqueológica de que Jesus passou, eu vou falar que é X, duplo X. O que pode, né? Ele informa. E o que não é, que não passou aqui, ele para não, até mesmo não magoar outras pessoas, ele fala que é tradição. Ele fala, tradição, né? E assim, o Rodrigo vai explicando para você passo a passo, passo a passo. Então, assim, voltei do Egito em outubro. Inclusive, a gente estava na época de pandemia, eu estava em aula e eu dei aula do Egito. Eu dei aula do Egito. Mas, porque foi época de pandemia, aí era online, né? Vocês não pegaram. Não, vocês não pegaram. não. Então, as aulas eram remotas. Né? Então, assim, teve um dia que eu fui andar de balão no Vale dos Reis que eu não dormi. Eu dormi 40 minutos. Porque eu dei aula e tinha que acordar muito cedo para ir até o local para andar de balão. Eu lembro que depois que a gente andou de balão e tal, voltou para o ônibus e a gente ia no outro lugar para ver lá Ramsés. Ramsés II construiu tudo no Egito. Construiu muita coisa. E o meu namorado, desce do ônibus, vamos lá ver. Eu falei, eu já vi isso na televisão, eu quero dormir, eu não quero mais ver o Ramsés, não. Eu não quero mais ver o Ramsés, eu não quero mais. Né? Então, assim, a minha primeira experiência no Oriente Médio foi no Egito, e eu fui em muitos lugares no Egito. Fui em Alexandria e tal. E, assim, o Egito, ele tem, sim, um lado muito carente. Mas também tem um lado positivo. É um país que tem muitos problemas. Você até fica assim, nossa, já foi assim, terra de faraó, de ouro, de tantas coisas. E hoje você vê, né, a carência que tem dentro do Egito. E aí, mas aquilo, quando eu fui em Alexandria, eu passava por uns lugares que eram prédios totalmente destruídos. Era assim, tudo desabando. Mas é porque o material, eu até falei, caiu um míssil aqui, caiu alguma coisa. Meu guia, não, Rafael, é o material, que não é um material bom e tal. E eu via, assim, aqueles senhores ali sentados, tomando chá de perna cruzada no meio do caos. Eu olhava aquilo e falava, nossa, que paz. Como é que os caras têm paz no meio do caos? Sabe? Eu sentia uma leveza tão grande, uma coisa tão gostosa, sabe? Eu gosto muito do Egito, eu só acho que se você quiser ir ao Egito, você precisa ir com uma pessoa séria, você precisa ir sabendo que tem uma questão de assédio, mas esse assédio que tem é um assédio financeiro, então você tem que tomar muito cuidado. Quando você vai com uma agência de turismo boa, com guia bom, ele já te leva, eu quero comprar isso, ele já te leva no lugar, tem um mercado lá maravilhoso, grande, cuidado para não se perder, mas ele já te leva na lojinha, né, já pega você, leva você na loja, que tem as coisas e tal. Então, assim, você tem que ir de uma forma segura. Não ir sozinho, vou sozinha. Eu não aconselho. Ir sozinho para o Egito, eu não aconselho. Né? E você tem que ir, assim, sabendo que se algum vendedor falar para você assim, toma, é de graça, só para você ver, depois ele vai te cobrar.
Oxi. Não empresta o seu celular para ele tirar sua foto, porque ele pode te cobrar para devolver o celular. Ai. Isso no Egito? Isso. Nós não vamos para o Egito. Não, vocês podem ir, vocês devem ir ao Egito. Porque a gente falou, não, a gente estava querendo vir para ir com a professora. Né? Vocês devem ir ao Egito, mas assim, tem que ir com muita cautela. Eu vejo às vezes alguns blogueiros, que tem blogueiros que viajam assim, o mundo inteiro. E eu até encontrei um blogueiro que ele falou muito mal do Egito, que ele sofreu golpe. Eu falo, poxa, você já sabe. Mas assim, vamos botar no popular, isso é no mundo, né? Só assim, que lá, né? Lá é latente o negócio, sabe? E assim, quando você vai a um país, você tem que estudar um pouco sobre o país. Você tem que assistir vídeos sobre o país. Por exemplo, quando surgiu a oportunidade, eu pude ir para Israel, eu fiquei assistindo séries, eu fiquei assistindo coisas de Israel para que eu pudesse ter uma noção de como era. Como eram as pessoas, como era o comércio. Assim, todo mundo fala as coisas que acontecem no Egito. Então, assim, se você cair num golpe, você caiu porque, assim, você não teve cautela. Porque todo mundo fala como você deve agir. Entendeu? Fala para você não pegar nada. Sabe? Porque lá é só de você olhar, eles querem te dar. Assim, a gente faz um mini cruzeiro no Rio Nilo e os caras vão com um barquinho ali e começam a jogar coisa para você. Aí tem que pagar, Tem que pagar, Vocês ficam ali vendendo, fazendo um comércio ali. E, assim, Oriente Médio, você tem que negociar. Você tem que negociar. Se ele falou pra você aqui, $20, não, negocia. Você tem que negociar. Aquilo ali deve valer $10. Caramba. Então, assim, é legal a negociação, é bem legal essa questão de negociação. E lá no Egito, tem uma bebida que todo mundo gosta, que é Schweppes, de tangerina e romã. Todo mundo pede a romã. Só que eu achei muito doce. Então, eu preferi de tangerina. Só tem lá. Né? Só pega e tem lá. Eu falo, gente, para falar do Oriente Médio é muita coisa. Não, aí eu queria... tá, que a gente fica falando... Professora, pra que ir pra lá por causa de bomba? A gente fica zoando, tá? A gente fica falando assim, poxa, aqui no Brasil, né, é perigoso também, tá? Mas por que essa paixão lá pro Israel? Então, eu não sinto... Assim, no Egito tem que ter cautela, realmente, né? Faltam alguns outros países para eu conhecer ali do Oriente Médio. Sim. Não fui, são vários. E sim, você tem que ter... O Egito é um país que você tem que ter cautela. Mas então, no Egito que te espantou foi assim, essa questão financeira. Foi essa questão financeira, esse assédio financeiro. Sim. Né, que tem bastante. Agora, em Israel, eu não senti nenhum... Para não dizer que eu não senti medo, só teve uma vez que eu estava tarde indo em direção ao Muro das Lamentações e eu quis fazer um caminho alternativo. Né? Então, eu passei por um lugar que era, assim, tudo preto, assim, tudo escuro, né? As luzes apagadas e tal. E eu até brinquei com meu namorado. Falei, pô, se fosse no Rio de Janeiro, hein? Eu ia esperar que qualquer pessoa aparecesse assim. Foi a única vez que eu fiquei meio assim. Eu falei, caramba, tá tudo escuro. Eu fui escolher logo esse caminho e tal. Mas, assim, em momento nenhum. Israel é um país muito seguro. Assim, é muito seguro. E... eu me sinto muito bem. Eu não tenho medo, assim, você anda tranquilo. Já foi quantas vezes pra lá? Fui duas vezes. Da primeira vez foi legal, mas da segunda foi excepcional. Na segunda eu fui sozinha. Tipo assim, eu encontrei o grupo em Israel. Foi eu e meu namorado, nós fomos sozinhos. Porque assim, eu queria chegar 2 dias antes do grupo, porque eu queria ir em alguns lugares que o grupo não iria. E a gente foi sozinho. Foi, assim, muito legal a experiência de você ir sozinho, chegar no país sozinho. A imigração, ela é bem rígida, certo? Cidadão americano passa direto, você nem fica na imigração. Eles te dão um papelzinho que é branco e em volta tem corzinha assim, violeta. Na minha época, quando eu fui, a última vez que eu fui foi em 2023. E você passa direto pela imigração, você nem precisa passar pelo officer. Comigo, não. Vira o meu passaporte do Brasil. E olha que meu passaporte, assim, Israel não bota o visto dentro do passaporte ali, porque tem conflito com outros países. Então, se, por exemplo, Líbano, se eu for para o Líbano e lá souberem que eu pisei em Israel, eles não deixam eu entrar no Líbano. Por causa da briga. Então, o visto é solto, mas você só pega... o visto é solto. Você saiu do avião e tal, a primeira coisa que você faz é tirar o visto. Tem umas maquininhas e você tira o visto nessa maquininha.
E aí você vai para a parte da imigração. Entendeu? Aí a imigração... Aí quando eu mostrei meu passaporte brasileiro, ainda mostrei meu passaporte, que tinha os adesivos, que foi o próprio Israel que colocou os adesivos. Aí o rapaz olhou para mim e falou assim... Eu toda crente, né? Falei assim, pô, ele já vinha uma vez, ele vai perceber, eu vou passar direto na imigração. Ele, officer. Olha, o meu relógio me avisou que meu batimento cardíaco estava em 120. Eu fiquei muito tensa, com medo de ir para a salinha. Né? Que tem pessoas que não vão, ficam na salinha para serem entrevistadas. Tá, isso que eu ia perguntar, o que tem salinha? Tem a tal da salinha. Nos Estados Unidos também tem salinha. Toda imigração tem uma salinha. E aí, eu me tremendo toda, assim, muito nervosa. E tinha, assim, um officer muito invocado, sabe? Eu falei, meu Deus, eu tenho que ir com aquela mulher, aquela mulher. Meu Deus. Aí o homem saiu da cabine e entrou a mulher. Eu falei, ai, que bom. Aí ela foi, ela começou a conversar e tal, perguntando onde é que nós tínhamos feito escala. Eu falei, Dubai. Aí, assim, meu namorado fala, você quer ir pra longe? Porque, assim, Dubai, 14 horas praticamente de viagem. Não lembro agora se são 12 ou se são 14. Para depois voltar para Israel, mais 4 horas. Mas eu prefiro fazer uma escala, assim, porque a primeira vez que eu fui, eu fiz uma escala em Madrid. E foi horrível. Fui muito maltratada. Então, eu não volto onde eu sou maltratada. Aí eu falei, eu não vou pela Europa. Primeiro que eu não conheço aeroporto nenhum. Dubai eu já conheço aeroporto. E tem o aeroporto direto no YouTube ali. Você pode ver como funciona o aeroporto. Tem os blogueiros que mostram. Eu falei assim, não, eu prefiro ir do que eu me estressar. E assim, as pessoas são muito gentis em Dubai. As pessoas que ficam dentro do aeroporto, trabalhando com a imigração, sabe, orientando você, são bem simpáticos. Então, eu prefiro, às vezes, ir para longe para depois voltar para Israel. E eu super nervosa, voltando ali na imigração, super nervosa, tremendo, sabe? O relógio apitando, dizendo que os batimentos estavam altos. Mas aí deu tudo certo na imigração. Aí eu fui assim, toda a imigração que você faz, leva todos os seus, eu levo até contra-cheque, eu levo conta de luz, eu levo contra-cheque, eu levo tudo comprovando que eu tô indo pro país e que eu vou voltar. Eu não tô indo lá para ficar, não tô indo lá para trabalhar, eu tô indo lá a turismo No fundo, bem mesmo. que ela queria, né, gente? No fundinho, bem que ela queria ficar. E que nem agora, na minha turma, né, de hebraico, tem 2 meninas que vão ficar por lá 3 meses. Uma tem namorado, que é israelense, ela vai ficar 3 meses lá com o namorado. A outra tinha um namorado israelense e ela se programou para ficar 3 meses, mas ela terminou o namoro. Ela falou, eu vou mesmo assim. Aí ontem a gente conversando na aula, ela confessou que quer encontrar com ele. Eu falei, beleza. Eu falo, gente... E o seu namorado também vai aprender a falar também, não vai? Não, ele não tem vontade. Porque eu vejo a professora falando assim, ela falando, né, tô no aeroporto, não sei o que, eu imagino ele só do lado assim, é tudo com ela, é isso aí mesmo. Você que resolve tudo. Não, mas ele assim, chamou, vai. Ele é bem calmo. Às vezes eu fico nervosa porque eu consigo ler inglês, mas eu tenho uma pronúncia horrorosa. Eu não tenho um inglês fluente. E para quem gosta de viajar, é muito importante você falar a língua universal. A língua universal é o inglês, certo? Mas ele fala mais inglês do que eu. Ele entende mais do que eu. Às vezes, quando eu estou muito nervosa, eu não consigo entender. E eu não consigo falar. Aí eu fico, Flávio, o que ele tá falando aqui? Ele, o que foi, Rafael? Eu falei, preste atenção aí. O que ele tá falando? Eu não tô entendendo nada. E aí ele me salva muitas vezes. Me conta a história desse chapéu aí. E Indiana Jones. Esse aqui é o meu chapéu da aventura, né, dos países que eu gosto de viajar. E foi o seguinte, eu estava com o Rodrigo Silva e eu falei assim, Rodrigo, eu sou doida por um chapéu igual o seu. Onde você comprou? Ele falou, Rafael, eu tinha um igualzinho do Indiana Jones mesmo, que eu ganhei, só que o chapéu quebrou. Esse aqui eu comprei em Curã. Aí ele falou assim, nós vamos em Curã. Aí eu falei, você se incomoda de eu ter um chapéu igual o seu? Ele, claro que não. Aí eu falei, você me mostra quando chegar lá? Aí ele falou assim, claro, eu mostro pra você. Aí Curã é onde, assim, tem os escritos, você vai conhecer os escritos, o local onde foram achados os chamados escritos do Mar Morto. Foram encontrados pergaminhos, né, dos livros de Isaías, de vários outros livros da Bíblia. E aí tem uma lojinha lá e tal, aí ele até confundiu. Ele falou assim, quem é que queria um chapéu igual ao meu? Eu falei, eu. Aí tinha um chapéu realmente igual ao dele, que é masculino. Aí tinha esse aqui que ele é mais feminino. Aí eu virei pra ele, botei os dois assim na cabeça e falei, qual ficou melhor? Ele, ficou bom, melhor você, ficou melhor o de menina, ficou mais bonito, né? Então, assim, quando eu coloco esse chapéu aqui nas minhas aventuras
E como que é lá a questão da escavação? Como que funciona? Assim, Como que tem um foi, vídeo, né? O videozinho, que você vai ver como funciona. É uma experiência muito bacana, mas a vida do arqueólogo, a vida de quem trabalha na escavação, dos voluntários, é muito duro. É um trabalho bem cansativo. Por quê? Porque Israel, eu fui em julho escavar, né? E é sol. Sol. O que você tem que fazer? Você tem que acordar cedo. Por exemplo, eu acordava 15 para as 4 da manhã. E porque tinha um ônibus que ia levar a gente. Eu escavei na cidade de Laquis. Cidade de Laquis, ou Lachish, ela é a segunda maior cidade da Judéia. Várias histórias bíblicas aconteceram lá. E o que nós estávamos procurando em Laquis? Nós estávamos escavando e procurando o quê? Roboão, que é filho, né, de Salomão. Ele parece que ele construiu ali Esse grupo todo aí? Isso, esse grupo todo de brasileiros. Grupo todo. E nós estávamos escavando para poder encontrar a continuação ali do muro, né? Então, assim, é um trabalho muito árduo. Israelense é pontual. Se o ônibus vai sair 4h45 e você apareceu 4h46, você perdeu o ônibus. Eles são pontuais. Não dá pra mim. Eles são pontuais. Então, o que eu fazia? Nós dormimos num hostel, que era separado menino de menina. E eu fiquei com umas senhorinhas no quarto. Melhor coisa é ficar com as senhorinhas no quarto. As senhorinhas estavam lá escavando também. E, assim, amei ficar com elas, né? De início, eu não tinha gostado. Depois, eu amei. Não queria mais soltar as senhorinhas. E como só... isso aqui foi o seguinte. O Rodrigo falou assim, estou precisando de voluntários para limpar uma parede, né? Vai chegar uma restauradora e essa restauradora precisa de voluntários para ajudar ela na recuperação da parede, limpeza, recuperação. E eu já estava ali escavando, que você escava é igual como se você fosse um pedreiro. É pá, é enxada, é balde com areia. Mas aí até achar o quê? Então, Tipo nós assim, estávamos procurando a muralha. Nossa Senhora. Entendeu? Nós estávamos procurando a muralha. Então, você vai escavando. E aí, quando você vai escavando, você acha a cerâmica. Aí você... tem outra coisa. Quando você vai escavando, tem alturas. Se eu tô aqui e achei a cerâmica aqui, tem o balde da cerâmica daqui para eu não misturar com a cerâmica que achou aqui embaixo. Não pode haver mistura. E depois que você faz a escavação, você almoça, você vai lá limpar a cerâmica. Eu só limpei 2 vezes. Depois eu fui dormir. Mas que gosto é esse, né? Meu Deus do céu. Que gosto é esse? Gente, assim... E limpa, escava e limpa. Hoje tá igual lá em casa, quero não. Nossa, mas olha o privilégio. Olha só. E aí eu falei pro Rodrigo, eu vou me voluntariar. Porque eu queria sair daquela parte que era, né, de cavando e tal. Aí ele falou, tá bom. Mas eu não vou separar o casal. Aí ele me botou com meu namorado. E nós estávamos escavando com uma senhora chamada Orna. Eu não sabia, não fazia ideia de quem era a Orna. A Orna, simplesmente, eu só fui descobrir no final, porque ela ficou muito triste comigo. Porque no final eu já não aguentava mais limpar a parede. E aí eu queria mudar um pouco. E aí eu saí. E ela falava assim... Largou a parede era o tempo todo assim, brush, brush, brush. E ela falava assim, Rafaele, você é uma excelente limpadora de parede. Tipo assim, eu falei, se tudo der errado, você é a faxineira de parede. Tá ótimo. Ela dizia. E meu namorado, ela ficava assim pra mim, excellent, excellent. Brush, 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 que é uma vassoura, é aquela parte da vassoura, como vocês viram ali, né? E depois, aí eu fui, aí veio a minha colega assim, Rafaele, a Orna está muito triste com você. Não esqueça que o israelense gosta que você fale, que você se despeça. E você não se despediu dela. Ela tá triste. Ela ficou invocada. Aí eu falei assim, tá bom. Então vou largar aqui e vou voltar para ela. Aí voltei para ela, pedi desculpas e tal. Eu voltei, não sabia que eles iam ficar tão sentidos, né? Largou a parede lá, né? Larguei a parede lá. O trabalho é muito cansativo. Imagino. Muito, muito cansativo. Só que assim, o que eu e acho... o sol? Não, comendo ali? Eles botam uma lona para proteger você do sol. E é tão legal o professor Garfinkel, né? Ele, que é o diretor do sítio arqueológico, ele se preocupa muito com você. Então, você tem um momento que você ingere açúcar,
Só açúcar. Açúcar, assim, biscoito, tudo doce. Depois tem um momento que é o café. E aí o café é ovo. Olha o café da manhã. Ovo, tomate. É um queijinho que parece uma ricota, de alguma textura da ricota. E é também, sabe o quê? Como se fosse atum. Aquele atum enlatado, aquilo. Nossa. Tá bom. Já vão, meninas. Quando eu... Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo. Tchau, meninas. E aí, quando... E aquilo aí, quando eu volto pro Brasil, eu sinto falta daquilo, sabe? E ele, assim, tem preocupação. Aí tem a hora da melancia. E, assim, eu não gosto de melancia. Mas a melancia lá eu comia muito. A melancia é o que diferente. Tinha, né? O que dava de comer. Tinha que comer. E é uma melancia diferente. Ela quase não tinha caroço. E era bem docinha, era, sabe? Então, eles se preocupam com o seu bem-estar. Aí depois eu voltei para a Orna. E quando eu voltei, fazer a limpeza ali com a Orna, eu descobri, simplesmente, que ela é uma das maiores restauradoras que o mundo tem. Ela foi a responsável, acharam um barco, e esse barco, ele tá até no museu que tem ali na Galileia, porque você vai passear ali no Mar da Galileia, tem um mini museu, e ele tem um barco, e ela foi a responsável pela, assim, para conseguir tirar o barco de onde ele foi localizado, tudo isso, né, para não destruir e tal. E ela era assim, eu falei, gente, Deus ainda me bota com as melhores pessoas, assim, do mundo, né? Eu fiquei, nossa. E ela é super simples, sabe? O que me fascina é a simplicidade. Então, assim, é o acolhimento, a simplicidade, sabe? Você está lidando com o maior arqueólogo, você está com um dos maiores arqueólogos, você está lidando com uma das maiores restauradoras. E a pessoa é simples. Pois é. Diferente no direito. Totalmente. Né? Totalmente diferente no direito. Então, isso me fascina. Né? E o que foi muito legal foi que o Rodrigo Silva, na época que minha mãe faleceu mesmo, até antes de eu ir ao Egito, ele lançou um curso chamado A Bíblia Comentada. E aí eu fiquei, faço, não faço, faço, não faço, faço, não faço curso. Eu acho que ele lançou, não lembro agora se foi em julho de 2021. Mas quando foi em dezembro de 2021, eu falei, vou fazer o curso. E foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa. Porque na primeira aula, o amor que o Rodrigo falava sobre Deus, sabe? O amor de Deus pela gente. E assim, ele vai explicando a questão científica mesmo. Ali eu já falei, tá bom, senhor, eu não tenho mais dúvidas. De tão legal. E eu faço curso até hoje. Hoje eu tô entrando no livro de Joel, né? Isso sim, tô desde praticamente dezembro de 2021, ainda tô no livro de Joel. Tá lá. Mas aí eu vou fazendo o curso, e o curso, assim, te ajuda muito também. A arqueologia te ajuda muito no curso. Porque você estuda no curso, e depois, quando você tem a oportunidade de ir a Israel, você presencia aquilo. Agora eu queria que você falasse sobre a ida lá no cemitério. Ah, tá. Nossa, esse daí foi um episódio muito legal. A segunda vez que eu fui a Israel, fui a Israel em 2023, eu queria muito, muito ir até a Porta Dourada, né? Que Jesus passou por ali. Não a porta que hoje está. Jesus passou, porque assim, são camadas, né? Era mais embaixo. E eu queria muito ir. Era um dos lugares que eu queria ir. E eu perguntei para o Rodrigo, eu falei assim, Rodrigo, da primeira vez que eu fui, eu falei assim, Rodrigo, a gente pode ir lá? O Rodrigo pode, eu que não levo. Eu não levo, assim, ele explicou as razões e tal. E eu falei assim, tá, então já que pode ir, não tem perigo, eu vou. E no primeiro dia que eu cheguei, não, foi no primeiro dia que eu cheguei a Israel, eu cheguei cedo, então assim, meu namorado cansado, todo mundo cansado, eu falei, não, tomar banho, bora, bater perna. A gente foi para a Cidade Velha, o meu hotel era bem pertinho da Cidade Velha, que é onde tem a parte histórica. E eu falei assim, comecei a andar. Aí eu falei pro meu namorado, eu tenho memória fotográfica, né? Eu falei assim, vamos lá na Igreja do Santo Sepulcro. Aí cheguei na Igreja do Santo Sepulcro e falei, não quero mais aqui. Eu quero ir na Porta Dourada. Ele, Rafael, mas você lembra o caminho? Eu falei, vou achar. E aí, eu achei o caminho. Quando eu cheguei ali onde fica a Porta Dourada, é um cemitério. É o cemitério árabe. E ali fica. Né? Tem toda uma história por que é o cemitério ali,
que foi... Era, na verdade, se eu não me engano, eu acho que foi um sultão que construiu um cemitério ali, tá? Porque os judeus falavam que ali ia passar o rei deles. Então, como assim? Eu sou o todo-poderoso e tal, então eu vou fazer o seguinte, judeu, ainda mais se o judeu for um judeu religioso, ele não vai para cemitério, a não ser que seja uma pessoa muito querida e tal, ele vai, né, no sepultamento. E aí construíram um cemitério na frente da Porta Dourada. E falei, beleza. Cheguei ali no cemitério, falei, pronto, a Porta Dourada tá ali. Aí o cemitério aberto, tudo aberto, não tinha ninguém. E as pessoas que passavam ali falavam árabe e davam a mínima para mim. Eu, tipo assim, querendo saber a hora que fechava o cemitério, se o cemitério ficava aberto o dia inteiro, eu não sabia e tal. Nada, e já eram quase 5 horas da tarde. Eu falei, bom, cemitério no Brasil fecha às 6, né? Eu acho que o cemitério fecha às 6. 5 da tarde, mas aqui fecha cedo, como é que vai ser isso e tal? E aí ficou aquilo, meu namorado, acho melhor você não entrar, não. Eu falei, mas eu quero conhecer a Porta Dourada. Aí ele, acho melhor não, vai que você fica presa aí, que fecha o portão do cemitério. Meu namorado é muito assim, ele fica pensando, sabe? Mas tá junto. Mas tá junto. E eu falei assim, eu quero conhecer. Nisso, eu olho pro lado, vem uma caravana de pessoas, de muçulmanos. Né? Assim, eles estavam vestidos e tal, eu identifiquei que era muçulmano por estar entrando num cemitério árabe pelas vestimentas. Aí, eu falei, já sei, Flávio, eu vou me envolver com eles, eu vou me meter no meio deles. Aí o Flávio, Rafael, sai daí. Eu falei, não vou sair daqui não, eu quero ir. Gente. Se eles vão entrar junto comigo. E aí, eu de bermuda, sim, eu totalmente diferente do grupo, tá? Eu de bermuda, tava com uma blusa, mas uma blusa fechadinha e tal, que assim, eu acho, Israel não implica? Não implica. Tem lugares sagrados que você tem vestimenta certa para entrar. Mas é bom que você respeite. Sim. Porque ali em Israel eu tenho muçulmanos, eu tenho judeu ortodoxo, né? Eu tenho cristão, eu tenho vários ali, então sempre falo, respeito. O respeito é muito importante. Ainda mais a gente tá na casa do outro, né? Então, assim, até mesmo para conviver com a cultura, com as religiões diferentes, eu falo que é o respeito. Sim. É você respeitar. Se você tá na casa dele, você vai se vestir de acordo com a casa dele. Não vou botar um shortinho, não vou botar uma roupa transparente, não vou botar uma roupa decotada, certo? E aí, voltando ao caso do cemitério, o pessoal entrou e me misturei no meio do pessoal. Só que tava pra todo mundo ver que eu não era dali. Eu de bermuda e camisa. E aí eu comecei. Salam aleikum. Salam aleikum. E todo mundo respondendo. Aleikum salam. E o que é salam aleikum? É como se fosse um cumprimento, né? Como se fosse um oi. Assim, Deus seja com você, assim, né? É um cumprimento. E aí, quando você fala salam aleikum, é o cumprimento em árabe. E a pessoa responde aleikum salam. E todo mundo me respondia. E eu fui atrás deles. E eu, na minha cabeça, achando que eles iam me levar na Porta Dourada, que eles estavam indo ver a Porta Dourada. E eu fui. Quando eu cheguei, eles foram num túmulo. Um túmulo que estava todo decorado, todo enfeitado. Eu falei, Rafael, só você mesmo, só você pra achar que muçulmano e aqui vir na Porta Dourada de Jesus. Eles não reconhecem Jesus como filho de Deus. Eles reconhecem Jesus como um profeta, mas não como filho de Deus. Aí eu falei, ai, meu Deus. E nisso, meu namorado, assim, eu entrei aqui no cemitério, eu tava desse lado com a galera aqui, e meu namorado desse lado aqui, assim, Rafael, sai daí, Rafael. Eu falei, não vou sair daqui não. Daqui eu não saio. Daqui eu não saio porque o meu sonho é conhecer a Porta Dourada. Aí, separei do pessoal, vi que já dava pra entrar, e eu fui em direção à Porta Dourada. Aí o Flávio, Rafael, você já viu? Tá bom. Eu falei, não. Eu quero ir lá. Eu quero ver a parte... Meu Deus. Eu quero ver a parte que os árabes fecharam, que ali os arqueólogos constataram que era a porta onde Jesus passou. Eu quero ir lá. Ele, Rafael, eles vão brigar com você. Rafael, sai daí, sai daí. E você tem que passar por túmulos para você chegar até lá. Eu fui. Foi pisando nos túmulos? Com respeito. Fui tentando não pisar. Tinha as brechinhas. Né? E o meu namorado atrás gritando para eu sair dali. Eu falei, não vou sair daqui. Eu não vou sair. Meu Deus. Eu não vou sair. Enquanto eu não conseguir o que eu quero, eu não vou sair daqui. E assim, o visual que você tem do cemitério, você vê um monte das oliveiras, assim, que é bem grande, né?
E você é uma imagem linda, linda. Eu até brinquei, falei assim, eu seria aqui coveiro tranquilamente, porque eu não tenho nem medo de ficar nesse cemitério, Dá pra sabe? perceber, né? Dentro, né? Ele, tá bom, você já viu, Rafael, vamos embora. Eu falei, calma, deixa eu curtir o lugar. Deixa eu curtir. Deixa eu curtir o lugar. Ele tá satisfeito. Falei, agora eu tô. Aí filmei, tirei foto, não sei o quê, fiz um vídeo. Ai, não tem no Instagram, não, da foto. Não sei se eu coloquei, Depois eu não coloca, lembro. depois dos cortes, a gente coloca pra vocês verem nos cortes. E aí eu fui, assim, são as aventuras que eu faço. Eu falo que quando você viaja, você tem que conversar com o seu guia. Onde você pretende ir, o que você pretende fazer, porque para você não se colocar em situação de risco. Uhum. Você está em outro país, o sistema de saúde é diferente. Se você depender do Brasil para te trazer de volta, vai ser complicado. A gente viu aí o caso da menina. Eu esqueci o nome dela, Juliana. A Juliana. Então, assim, você tem que ser prudente, sabe? Você tem que ir com cautela, ir com atenção. Isso é primordial, sabe? Mas eu acho, assim, outro país que eu fui do Oriente Médio foi os Emirados Árabes. E aí eu fui a Dubai, fui a Abu Dhabi, extremamente seguro, sim, 100% de segurança. 100%. A gente tava na rua meia-noite. O shopping lá fica aberto muito tarde, até muito tarde. Tem dias da semana que ele fecha cedo, tem dias da semana que fecha tarde. E segurança total. Sim. E Dubai tem uma coisa muito legal, que as pessoas, quando vão a Dubai, não vão. São os parques. Dubai... Não falam. Ninguém fala. Dubai tem um complexo que você fica hospedada. Você fica hospedado e lá tem parque. Tinham 3 parques. Tinha o parque da Lego. Tinha o parque... Ai, meu Deus... Da Dreams, como é que é? Aquele que fez o Shrek, que fez o Como Domar o Meu Dragão. Aquele parque ali... Esqueci agora o nome do parque. Aí tem, por exemplo, tem o parque da Ferrari, que fica em Abu Dhabi. Aí você vai ao parque da Ferrari, que tem a montanha-russa. Na minha época, era a montanha-russa mais rápida do mundo. Tem um outro parque também, que é ligado à Warner. E super legal. E esses parques são legais porque eles são vazios. E os brinquedos são muito legais. E quase ninguém fala, né? Aí, nesse complexo que eu fiquei, tinham 3 parques. Lá tem, em Dubai, você tem muita influência indiana. Você tem muito indiano. Então, eles fizeram até um parque que era o Bollywood. Eu não sei se é assim que fala. Mas é como se fosse o cinema de Hollywood. Você tem o cinema da Índia, que é chamado. Tem esse nome. Só que aí, a última vez que a minha amiga foi, ela falou que esse parque fechou. E eu acho que montaram outro entretenimento ali, que eu não sei qual é. E assim, aí você tá no hotel com piscina, com comida ali à vontade, tudo à vontade. Aí você atravessa, anda. Tem um McDonald's no meio do complexo, assim. E você vai... Maravilha. Você fica ali, entra e sai a hora do parque, a hora que você quer. E os brinquedos são legais. Que maravilha. Em Dubai tem os 2 parques também em Abu Dhabi. Então, assim, as pessoas quase não vão ali. As pessoas vão ver que é o prédio mais alto do mundo. As pessoas vão no maior shopping do mundo. As pessoas vão num jardim, que é muito bonito. Eu também fui. Você também vai no museu. Quando eu fui, o museu não tinha sido inaugurado. Agora inaugurou. Então, assim, você vai no outro prédio, que é um prédio que são folhas de ouro e tal, que você tem uma visão lá. E tem outras coisas bem legais também para você ir, você se divertir também. E por isso que eu gosto muito do Caio e da Ana, né? Do Caio e da Aninha. Porque eles sempre procuram também passeios diferentes. Né? Passeios para que você possa... uma coisa diferente. Não ficar só naquilo ali que o turista vai, que faz e tal. Só os pontos, né? Os pontos, assim. Não, você vai para lugares diferentes. Isso aí, esse dinheiro, fala um pouquinho... Então... Sobre o que é isso? Todo país que eu gosto muito, eu volto com dinheiro. Só que do Egito eu voltei com muito dinheiro. Eita, Glória! Aqui eu acho que tem 1.115 libras egípcias. Quando eu vim embora, você tem a oportunidade de trocar no aeroporto. Tá? Você pode fazer a troca no aeroporto. E eu cheguei no guichê para fazer a troca. E ali, né, eu cheguei no guichê ali para poder fazer a troca. Só que bateu um aperto no meu coração e eu falei assim,
Não, eu não vou trocar. Meu namorado, você tá louca? O que você vai fazer com esse dinheiro, Rafael? Eu falei, não sei. Mas o meu coração tá pedindo para não trocar. Eu vou levar o dinheiro pro Brasil. E tá aqui comigo até hoje. Eu só espero que a moeda não mude. Eu só espero que a moeda não mude. Então, eu trago, né? Eu guardo. Lembranças, né? Lembranças. E assim, tive um aluno, na época da pandemia, que ele fazia coleção de moedas. Uhum. E eu separei várias moedas para dar para ele. Só que eu não tive a oportunidade de encontrá-lo. E depois ele também não me cobrou. Então, assim, eu fico muito frustrada quando você não cumpre a promessa para o aluno. Por quê? Porque quando eu era do 2º grau, eu tive um professor... como eu falei, eu era apaixonada por Egito, arqueologia, dinossauro. Eu tinha um professor que ele trabalhava com arqueologia em sítios arqueológicos. Ele falou que quem tirasse 10 na prova, ele levaria para visitar o sítio arqueológico. Eu tinha 16 anos. E eu decorei, eu sabia até desenhar vaso, cerâmica, tudo. Eu fui a única da turma a tirar 10. E ele não te levou? E ele não me levou. Então, toda vez que eu faço uma promessa ao aluno, o aluno precisa me cobrar para eu não esquecer, porque eu lembro, ficou morgado. O que meu professor fez comigo, não é? Aqui é a moeda de Israel, que é o shekel, é o novo shekel, que isso aqui é uma notinha de 20, né? 20 shekel. E eu também tenho eu tenho muita moedinha também. E essa aqui é uma moeda que eu guardei também, que são rand, acho que é assim que fala, né? Que é a moeda da África do Sul. Também trouxe uma para guardar. Eu estive ano passado na África do Sul e eu gostei bastante do país. Eu não gostei muito de Joanesburgo. Gostei. Fala um pouquinho da África. Porque quando fala de África, a gente fala de coisa positiva. O que tem de positivo lá? Então, Por que te levou para ir lá para a África? África do Sul. Né? Eu fui para África do Sul. O que me levou à África? Eu sempre gostei dessa questão de safari. Eu sempre quis ter contato também com o povo africano. Sabe, assim, eu gosto do continente africano, eu sempre quis ter contato com as pessoas africanas, eu sempre quis, falava assim, safari. Eu tenho um amigo que falou para mim que foi a melhor viagem da vida dele. Então, surgiu a oportunidade de ir para a África do Sul. E, assim, eu estava entre a Turquia e a África do Sul. Aí, conversando com meu namorado e tal, eu falei, mas eu tô com muita saudade de pepino, tomate. Ele, Rafael, falei, acho que eu vou querer ir pra Turquia, eu vou pra Turquia. E, assim, era na mesma época. Eu falei, eu acho que eu vou pra Turquia, eu tô com saudade, sabe, dessa coisa. Embora a Turquia são turcos, né? Eles não são libaneses, nem árabes, não são chamados de árabes, eles ficam invocados, porque eles são turcos. E aí eu fiquei assim, sabe? Aí o meu namorado, poxa, Rafael, a África é mais diferente. A Turquia a gente tem mais oportunidade de ir, tem mais excursão para lá e tal, a gente conhece, eu já fui à Turquia e tal. Aí eu optei para ir para a África. Aí no aeroporto eu começo a chorar. Fui para São Paulo, peguei minha mala e comecei a chorar. Ele, por que você tá chorando? Eu falei, porque eu devia ter ido para a Turquia. Eu não devia ter ido para a África. Eu não deveria ter vindo para a África. Eu não deveria. Aí tá, aí entramos, tá. Eu fui para São Paulo, né? Que eu fui sair do aeroporto de Guarulhos. E fiz todo o meu ritual que eu faço lá e tal. Pegamos, me surpreendeu até a companhia aérea. A companhia aérea é muito boa de lá. É South Africa, eu acho que tem esse nome mesmo, não lembro agora. Mas a companhia aérea, as pessoas gentis, educadas. E aí cheguei à África do Sul. Até aí ainda... Quando eu vi o hotel, fui para Cape Town. Quando eu cheguei assim, no hotel, o dono da agência de turismo, o dono da VMZ, ele estava no hotel. Então, ele fez uma recepção pra gente, assim, maravilhosa, sabe? E quando eu vi, assim, o hotel, dei de cara com o mar, essa região de Cape Town parece muito Rio de Janeiro. E as pessoas são muito agradáveis. Gente, o povo da África do Sul são pessoas, sabe que eles esforçam para entender o que você está falando e te ajudar? Eles são assim, eles são gentis. Assim, Joanesburgo eu não gostei muito. Mas eu daria uma nova oportunidade para Joanesburgo? Acho que daria. Porque lá é assim, é tipo Rio de Janeiro, mas na violência. Entendeu? Já a região de Cape Town já é Rio de Janeiro clima, pessoas, né? Já é mais assim. E aí foi muito legal, assim. Tive contato... acho que tem no Instagram, abracei a girafa. E aí todo mundo, ai, a girafa
Eu falei, gente, toda suja de baba de girafa, porque a gente ficou alimentando a girafa. Alimentei elefante. E nós fomos assim, eu não bebo, né? E aí eu voltei, cheia de garrafa de vinho na bolsa, assim, o que era permitido, né? Uma outra coisa que também quem vai viajar, trazer coisas que são permitidas. Por exemplo, você não pode trazer fruta in natura. Você pode trazer fruta seca, mas sem semente. Então, por quê? Porque você coloca o seu país em risco. Então, assim, observar as regras para não ter problema. Porque uma vez entrando no sistema do pessoal do agro ou da Receita Federal, você pode ter problemas futuramente. Futuramente, quando você estiver viajando, ele vai te parar. Então, evite problemas. Respeite as regras do Brasil quando você trouxer alguma coisa para cá. Né? Por exemplo, não pode entrar nada, ainda que seja industrializado. Carne suína, não pode. Não pode, a galera traz. Acha que não, acho que vai passar. A galera traz. Não pode trazer fruta in natura. A fruta tem que ser seca, embalada, tem que ter o selozinho do Ministério lá da Agricultura do outro país, sabe? E as pessoas trazem. Não pode entrar semente aqui, porque você pode prejudicar, né, o país aqui. Aí, assim, voltando à África do Sul, sabe, as pessoas, assim, super agradáveis, assim, essa região de Cape Town. E, nossa, assim, é um Questão lugar, de ponto turístico. Ponto turístico, aí você tem vários, tem a montanha lá, né, que tem formato de uma mesa, como se fosse uma mesa. As praias são lindíssimas, os caminhos são lindíssimos. E, assim, o nosso grupo é tão legal que nós estávamos indo para uma outra região e o nosso ônibus quebrou. Então, nós ficamos assim, no meio da estrada. Bom que tinha uns lugares assim para comer e tal, na beira da estrada. E a gente ficou ali um tempão, sabe, na beira da estrada, esperando uma outra condução vir. E a gente começou a tocar, a gente começou a cantar Evidências, Leandro e Leonardo, assim, sabe? Assim, muito bacana, né? E aí, quando vem resgatar a gente, vem 2 vans, assim, horríveis, sabe? Sem ar-condicionado e tal. Vambora. Mas bem, que faz parte, Nossa, né? assim, é legal, sabe? Assim, quando eu fui escavar, eu fiquei num hostel, então a comida não é comida de um hotel 5 estrelas. É uma comida simples. Você tá indo para Israel, Oriente Médio, o que você quer encontrar? E o que foi a comida lá? Bife com batata frita? Então, a comida lá é muita salada, é o arroz, tem carne, mas assim, um pouquinho picante. E tem um negócio que eu adoro, que é schnitzel. É como se fosse um frango empanado, um frango à milanesa. E eu amo aquilo. Amo, amo, amo. A professora Carol, ela até viu um local que vende comida israelense. E ela me indicou. E eu fui ficar lá no Leblon. Eu não lembro agora exatamente o nome correto. E lá eu matei a vontade de comer o schnitzel. E eu tenho um amigo que mora na cidade de Beersheba, em Israel. E eu conversando com ele, na verdade, ele foi um cliente. Né, eu advoguei para ele. Ele foi morar em Israel, a família dele é israelita e israelense, quer dizer. Israelita é na época antiga. E aí, eu conversando com ele, nessa época de guerra, sempre passo mensagem para ele e tal. Aí, teve um dia que a gente estava conversando e eu falei assim, eu adoro schnitzel e tal. Aí, ele falou o seguinte, Rafael, isso é o seu nugget. Eu falei, mentira. Sério? Falei, você acabou Por comigo. isso que gostou tanto, né? Tipo assim. Ele, olha, é igual o nugget, vende no mercado, a gente compra e frita. Eu falei, ele, só que aqui é mais saudável. Eu falei, tá. Tá bom. Assim, falafel, né, são os bolinhos, assim, feitos com grão de bico. No Egito, eu não comia com grão de bico, eu comia com fava de feijão. Você também pode fazer. Nossa, eu gosto mais, eu gosto assim, diz o meu amigo, né, o seu Hélio, que na cidade dele é o melhor falafel. Eu falei, então tá, próxima vez eu vou passar na sua cidade para você me levar para comer falafel. Ele tá. E no Egito também, no café da manhã tinha um feijão. Um feijão No café da manhã? Um café da manhã. Acho que é por isso que eu engordei 5 quilos. Tá explicado. Eu todo dia comia aquele feijão. Todo dia. Mas era muito bom. E o falafel de manhã fritinho. Mas por isso que eu engordei 5 quilos. Por isso. Por isso. E o que é isso aí? Aqui eu trouxe para dar de presente para você. É um cálice, porque assim, quando a gente vai a Israel, a gente faz uma santa ceia, né? E esse aqui, você pode comprar os cálicezinhos também. E aí ele é feito com
Madeira da oliveira. Que lindo. Aí eu trouxe alguns, né? Aí eu dou para algumas pessoas. Ai, Eu trouxe para você uma obrigada. recordação, assim, de Israel. Obrigada. Né? Porque, assim, lá em Israel, as pessoas ficam muito, assim, comprar. Lá não é um local para você pensar em compras. É um local para você sentir, sabe? Para você viver. Então, se você tiver que trazer uma lembrança, que nem assim, todo mundo fica comprando um monte de chale. É chale que fala? Acho que é. Uhum. Eu falo, pra quê? Quando eu fui a Dubai, eu trouxe um lindo, todo lá cheio de pedra. Pergunta quantas vezes eu usei. Nenhuma. Nenhuma. Não usei nenhuma vez. Amei, obrigada. Agora que eu tô ficando idosa, brincadeira, eu tô usando mais, sabe, assim, os lenços e tal, assim e tal. E a minha mãe gostava muito. Então, minha mãe tem inúmeros. Eu falei, por que eu vou ficar comprando isso, sabe? Aí o pessoal compra um negócio, não sei o que, o pessoal trazendo azeite e tal, não sei o que, tem um lugar que você para, trazendo azeite, fala, pô, de repente o azeite lá do... O Brasil tem azeite bom também. Aí vem o pessoal com a mala cheia de bugiganga e tal. Respeito. Uhum. Mas eu acho que quando você vai a um país histórico, seja Israel, seja o Egito, seja o Líbano, seja a Síria, porque são países que têm uma história muito importante, você tem que ir com o coração, você tem que ir com a alma. Você sabe quando você quer sentar assim no chão e você vê as coisas passarem? Para você viver, para você sentir. E aí você come comida típica de lá, sabe? O que é comida típica? Então vamos comer a comida típica. Eu lembro que assim, quando nós estávamos em Jerusalém, a Gui levou a gente num restaurante que era comida, assim, mais voltada para comida que a gente chama aqui de árabe, né? Só que, assim, cada região tem a sua comida. Sim. Mas é que todo mundo generaliza e chama de comida árabe. Gente, tava uma delícia. Foi o hummus, né? Tinha grão de bico assim em cima, veio um falafel, tava a coisa mais deliciosa do mundo aquilo. E aí depois, quando a guia quis levar a gente lá de novo, todo mundo, não. Aí levou a gente num self-service horroroso. Uma comida horrível. Como eu me arrependi de ter ido nesse outro lugar. Sabe? Assim, aí as pessoas às vezes fazem umas críticas. Por isso que eu falo, quando você for a um lugar, você tem que ir com propósito. Você tem que ir com coração. Por que eu quero ir? Eu quero ir à França porque tá todo mundo indo, tirando foto. Não, não é assim que você programa uma viagem. A viagem é cara, tem um custo, sabe? Então, assim, tem que vir de algo. Todas as minhas viagens, quando eu faço, é porque eu tenho uma ligação com aquilo ali. Sabe? Por exemplo, quando eu fui a Las Vegas. Por que eu fui a Las Vegas? Porque eu assisti a CSI. Ah, tá. Mentira. Eu assisti a CSI Las Vegas. Então, eu queria conhecer Las Vegas do CSI. Entendeu? Então, assim, tem uma história. Não, porque tá todo mundo indo pra Las Vegas. Eu jogo cassino. Você acha que eu vou dar meu dinheiro pro cassino? Nunca. Rafaela se batizou lá no Rio Jordão? No Rio Jordão? Então, lá, quando nós fomos, o Rodrigo ele não faz batismo, né? Porque ele acredita o seguinte, a igreja adventista, se você foi batizado uma vez, você está batizado, não precisa batizar de novo. Mas nós entramos, sim, no Rio Jordão, um grupo entrou, nós fizemos uma oração, ficamos ali bastante tempo. Só que, assim, tem um Rio Jordão, que é um lugar, uma parte onde você entra, que você pode tomar banho ali, ficar à vontade. Ali não foi exatamente ali que Jesus foi batizado. Tá? Ali é porque é mais seguro. Então, é um lugar muito bonito, é mais seguro, não tem risco. Porque o outro lugar, onde provavelmente Jesus foi batizado, ele fica na Cisjordânia, no caminho ali. Entendi. Né? Então, lá, você está aqui, é Israel, você olha do outro lado do rio, é a Jordânia. E mais assim, ficam policiais, o pessoal do exército de Israel, tanto que eu tirei foto com eles. Eles tiram foto com você assim de boa, são simpáticos. Porque ali é uma região, né, que precisa de um pouco mais de cuidado. Então, por isso que as pessoas não vão lá se batizar. Mas eu já encontrei grupos se batizando lá também. E ali a água ela é mais barrenta. Então, há uma grande possibilidade de Jesus ter sido batizado ali, naquela região ali. Porque ali era perto de onde Jesus saiu. Depois ele foi passar os 40 dias, se eu não estou enganada. Aí teólogos podem me corrigir, podem me perdoar, peço perdão também. E dali foi que Jesus saiu, foi para o monte, ficou 40 dias, né? Então, é nesse outro lugar, que a água é mais barrenta. Mas
pra mim é lindo de qualquer jeito. Uhum. E lá onde tem a flor que eu acho mais linda do mundo, que eu digo assim, no Oriente Médio, que é o Bougainville. Sabe qual é o Bougainville? Não sei. Sabe? Eu tenho que Marcelo, procurar consegue isso no colocar Score. pra ela a foto do Bougainville pra ela ver? Por... Não, Bougainville? É. B. Se você botar até escrito assim errado, vai aparecer pra você. Por que eu tenho Bougainville muito na minha memória? Porque quando eu era pequena, a minha mãe me fazia participar. Olha só, gente. Essa. É tipo uma estrelinha? Isso, Essa. ela é linda demais. É assim, sabe? Olha só, é muito linda. E você vê no deserto, você vê assim, regiões, sabe? Com deserto, seca, você vê isso assim, brotando sim. lindamente. Lindamente. É minha paixão. É minha paixão. Então, na minha casa, eu comprei 3. Tá lá. Sério? 2 florescem bastante. A outra, não muito, que eu levei pro meu apartamento. Mas eu não Ai, fico, eu às também, vezes, apartamento muito também não lá. dá Ela precisa de sol, né? Ela gosta de sol e tal. E quando ela tá na terra, é melhor para ela do que quando ela tá no vaso. E por que eu amo essa flor? E também me remete à minha mãe. Porque quando eu era pequena, como eu estava dizendo, minha mãe me fazia participar de Rainha da Primavera. Ah, tá. Sabe? Tipo assim, em Nilópolis tinha lá uma rua que tinha o Dia das Crianças, tinha assim, a Princesa da Primavera, a Rainha da Primavera. E a minha mãe fazia, assim, tinha uma moça que ela fazia papelote no meu cabelo. Sabe o que é papelote? Eu ia cedo, a moça molhava meu cabelo, assim, com cerveja e botava, tipo, um papelzinho manteiga e enrolava. Então, antigamente, meu cabelo era liso. E o meu cabelo ficava cheio de cachinho. Lotado de cachinho. É como se fosse tipo Bob, né? Isso, só que é Bob, menor. solteiro. É tudo feito com papelzinho. E a minha mãe enfeitava a minha cabeça com Bougainville. Ela fazia os arranjos de Bougainville. Ela ia num local que tinha árvore e ela pegava os Bougainvilles e ela enfeitava a minha cabeça. Então, assim, quando eu chego no Egito, chego em Israel e eu dou de cara, é mais um sinal. Tipo assim, uma lembrança da minha mãe. E a minha avó, embora ela tenha nascido no Brasil, a minha avó, ela é filha de imigrante. Né? Como eu falei, meu bisavô sírio e minha bisavó libanesa. Então, o primeiro marido da minha bisavó era sírio. O segundo, que meu bisavô faleceu de tuberculose, novo. E aí, a minha bisavó casou de novo. E aí, quando ela casou com um libanês. Então, assim, né? Então, e quando eu cheguei, assim, e que eu comecei a ver a cultura... A minha mãe, ela sempre era muito caprichosa. Tudo da minha mãe tinha que ter um paninho, sabe? No sofá, ela fazia um paninho de crochê e botava. Pedia para alguém fazer e colocava, porque minha mãe, infelizmente, não sabia fazer o crochê. Então, quando eu comecei a chegar, eu falei, gente, a minha mãe não nega o sangue que sabe? Assim, esses enfeites, essas coisas, assim, eu falo, minha mãe não nega. Né? E essa daqui foi uma pedrinha. Eu tenho uma amiga que faz coleção de pedra. Todo lugar que eu vou, ela pede para eu trazer uma pedra. Então, eu pego a pedra. Essa pedra eu até peguei para ela, mas eu acabei não entregando. Larissa, essa pedra tá aqui, ó. Essa amiga eu conheci na excursão indo pro Egito e a gente se fala até hoje. Na verdade, ela fala até mais comigo do que eu falo com ela. Ela sempre fala, vem aqui pra minha casa e tal. Eu acabo nunca indo, porque eu sou difícil de sair de casa. E aí eu trouxe esse aqui, eu peguei, eu achei tão bonita. Eu falei, mas ela é tão bonita também, né? Acho que eu vou guardar. Tem várias fortalezas de Herodes por Israel, né? E aí eu peguei em um dos lugares que eu fui, tinha essa pedrinha, eu falei, nossa, bonita, branquinha. Bonita. Eu peguei. Bonita. Né? E assim, quando eu vou a Israel, o que eu trago? Por exemplo, tem uma divergência do qual era a comida de João Batista. Diziam que ele comia gafanhoto. Não, a tradução está errada. Ele comia alfarroba. Aí, quando o professor explica o que é uma alfarroba, aí eu peguei uma alfarrobinha que tinha caído no chão. Parece uma vagem. Trouxe. Não, peraí. Mas é o quê? Parece uma vagem. É porque estava na minha outra casa. Aí você trouxe. Aí eu trouxe. E outra coisa, eu trouxe 2. Porque eu tenho um amigo que ele é designer de joias. E antigamente, os quilates do diamante eram vou chamar de ervilha, né? As bolinhas que estavam dentro da alfarroba. Aí eu lembrei dele. Aí expliquei tudo pra ele, levei. Daqui a pouco ele, Rafael, tá guardado aqui, mas faz sentido, assim.
né? Era o Né? quilates Você do Não, aí diamante. você lembrou, né? Da É. poxa. Aí fui eu, assim, levei uma caneta bonita pra ele e tal, Uhum. feita com madeira de oliveira, e levei alfarroba, porque eu lembrei dele, porque ele é designer de Então, joias. Aí ele, Rafael, você me explicou tudo, mas eu esqueço. Explica aí de novo pra eu explicar pra minha mulher, pra minha esposa. O que é isso? O que é isso mesmo? Falei, guarda. e qual que vai ser a próxima viagem? A próxima, Pretende pra assim, qual lugar? eu peço muito a... Eu não costumo viajar sem falar com Deus, né? Então, assim, a gente tá vendo ainda. Ah, então tá. Ainda não tem, assim, lugar definido, mas pode ter certeza que eu vou contar em sala de aula. Tá. Então, para fechar, eu queria só fazer uma perguntinha que não tem nada a ver com viagem. Uhum. Eu queria saber como que a Rafaela se encontrou dentro do direito. Como que a Rafaela se encontrou É. dentro do direito? Eu não me vejo em outra profissão. Foi o seguinte, eu sempre gostei de história, gostava de arqueologia. Então, eu queria fazer faculdade de arqueologia e a minha mãe falou, Rafaela, como que você vai fazer faculdade de arqueologia? Na época, não tinha São Paulo, eu acho que na época não era divulgado. Se tinha, não Uhum. era divulgado. E eu só encontrei no Nordeste. Minha mãe, como que você vai para lá? Minha mãe, como é que você vai, né? E aí eu falei, história? Eu falei, poxa, história é legal. Aí a minha mãe foi e falou o seguinte, por que não fazer direito, Rafaela? Você tem várias possibilidades, você gosta de ler e tal. Então, eu fui até mesmo, inicialmente, por uma iniciativa, assim, inicialmente, por uma orientação da minha mãe, Uhum. né? E quando eu comecei a fazer direito, eu comecei a me identificar. Comecei a gostar, né? Uhum. E hoje, assim, eu gosto dessa área pública, eu não gosto, assim, da advocacia privada, eu gosto da advocacia pública. Eu tenho paixão por lidar com as questões de administração, né, com a administração pública, eu gosto muito. E eu acho, assim, muito legal quando as pessoas se formam e falam assim, não, eu quero ser advogado. Porque nós precisamos sempre de bons advogados. E é o que eu falo, o direito, ele é uma profissão que você não é só advogado. A pessoa vai procurar você quando ela está sem esperança. Ela vai procurar você quando ela está no momento de dor. Ela vai procurar você quando ela está perdida. Então, você acaba sendo ali um pouco de porto seguro para aquela pessoa, sabe? Garantir direitos. Eu trabalhei muito tempo com tutela coletiva. E, assim, era maravilhoso trabalhar com a tutela porque você garantia direitos. Sabe? Você garantir direitos, você proteger uma pessoa. Eu lembro, vou te contar uma história que foi o seguinte. Eu já dava aula na faculdade, mas eu advogava muito pouco. Sempre advoguei, assim, de forma privada, muito pouco. E eu tinha um amigo que ele teve um nome, que foi incluído no SPC, e ele não podia, porque ele tinha essas financeiras, assim, ele não podia ter qualquer tipo de problema e tal. E eu fui despachar com o juiz para pedir para retirar imediatamente o nome dele do SPC, da liminar, né, na época, e o juiz deferiu. Eu fui andando do Fórum de Nova Iguaçu, chovendo, até a Unig. Porque eu estava feliz. Sabe aquela sensação de que legal, eu consegui garantir o direito dele, né? E assim, quem estuda direito tem várias oportunidades. Você pode ser delegado, você pode ser próprio advogado, você pode ser procurador do Estado, você pode ser procurador do município, você pode ser promotor, você pode ser auditor da Receita Federal, você pode ser procurador da Fazenda Nacional. O direito, ele te proporciona muitas opções, sabe? E eu acho que essa questão de você ser humano, sabe? É tão bom você poder ajudar o outro, sabe? Isso é tão incrível. Eu lembro que teve uma aluna que teve um problema sério, e aí eu orientei ela a ir à Defensoria Pública da União, que o problema dela era relacionado à União. E depois ela voltou assim para mim tão feliz. Ela, professora, eu consegui tudo, deu tudo certo. E eu fiquei, caramba. Né? Como teve uma história que eu contei, não sei se eu contei em sala de aula, a história da população em situação de rua, que com um telefonema eu consegui ajudá-lo, sabe? Então, assim, e aquilo eu falo sempre. Não é porque eu tô aqui conversando com você, mas desde quando eu perdi a minha mãe, eu comecei a refletir muito mais sobre o carinho com o outro, a ajuda com o outro. Eu até brinco, falo assim, pô, pena que começou tarde. Podia ter observado isso há muito mais tempo. E quando você abençoa alguém, quando você é bom com alguém, você se sente tão bem,
por aquilo, sabe? Você fica feliz. Verdade. Te dá um sentimento de felicidade aquilo, né? Eu lembro que, assim que eu perdi minha mãe, eu fiquei assim, eu preciso ajudar pessoas, eu preciso e tal. E aí eu encontrei um jovem de 14 anos que o pai iria retirar ele da escola. Eu não conto muitas coisas que eu faço, mas, assim, eu tô contando só como um exemplo. E aí, assim, conheci ele por meio da escola que ele estudava, uma escola, uma instituição super séria. E eu ajudei aquele menino a concluir, sabe, ali o ensino médio dele. E quando eu liguei pro pai dele, o pai dele estava na Bahia. Ia passar um tempo na Bahia, junto com ele e tal. E quando eu liguei, eu falei assim, o senhor é o pai do Levi? E eu comecei a chorar. E ele falou, eu falei assim, meu Deus, ele vai achar que aconteceu alguma coisa com o filho dele. Porque eu tô ligando pro homem chorando. Aí, quando eu contei o porquê que eu estava ligando para ele e tal, que o filho dele ia conseguir se formar, que ele não ia precisar tirar o filho dele da escola, não ia precisar voltar para a Bahia, nada disso e tal, ele começou a chorar do outro lado. Aí ficou eu chorando aqui e ele chorando lá. Ele, você não tá mentindo para mim, não? Eu falei, claro que não. Eu não tô mentindo pro senhor. Aí, assim, e ele sempre me mandava o boletim do menino, tá? Legal. Sempre me mandava, e o menino, assim, menor nota, 9. Sempre. E, assim, o menino teve um dia no Rio, aí eu fui encontrar com ele, para conhecê-lo pessoalmente. Posso dizer uma coisa? Ninguém era cristão, e ele nem acredita em Deus. Sério? O menino. Porque eu fui conversar com ele. Ele perdeu a mãe dele também, decorrência do coronavírus. E aí, eu conversando com ele, ele falou, eu falei, o que você pensa com relação a Deus? Ele, não acredito. Eu falei assim, mas foi ele que me usou para abençoar você. Ou seja, Deus abençoa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. E Ele faz no momento que Ele quer. Então, assim, o que eu posso deixar pra vocês, que eu tô falando pra caramba, eu acho que a gente ficaria aqui. Não sei nem se tá legal, gente. Eu não sei nem se vocês estão gostando. Eu não sei nem se tá legal, eu falo demais, assim. Mas quando eu vou falar alguma coisa, eu não sei se você já percebeu em sala de aula. Eu falo aquilo que deu certo pra mim. Eu falo a minha experiência. Como foi pra mim. Porque você pode estar passando por uma situação igual, sabe? Eu não venho de família rica, sabe? Minha mãe chegou a ser camelô, vendendo doce no calçadão de Nilópolis. Minha mãe novinha, né? Minha mãe ficou viúva muito cedo. E, assim, além da minha mãe ficar viúva muito cedo, aquilo que o meu pai deixou, ela tinha um parente na família que trabalhava numa instituição financeira. E esse parente falou assim, eu preciso bater meta, investe aqui comigo esse dinheiro. Sabe o que aconteceu? Essa pessoa subtraiu o pouco da herança que meu pai tinha deixado. E até hoje, até o dia que minha mãe partiu, ela nunca procurou a minha mãe para restituir. E parente que eu digo, parente, consanguíneo. É isso que mais é o que dói, é isso. Porque se fosse desconhecido, isso, né? Agora, aí que dói. Sabe? E minha mãe confiou. Então, minha mãe, assim, sempre trabalhou muito. E o que eu posso dizer para você para vocês, né? O que eu posso dizer tem um sonho, vá em busca do seu sonho. Para quem crê em Deus, como eu creio, conversa com Deus. E a primeira vez que a minha mãe foi a Israel foi em 2008. Eu só consegui ir em 2022. Mas aconteceu? Aconteceu no tempo que deveria acontecer. Renúncias, sabe? Às vezes é necessário você renunciar. É necessário você ver qual é a sua prioridade. Às vezes as pessoas só pensam no presente. Eu vou morrer mesmo? Não sei o quê. Não é assim. Sabe? Então, assim, deixo para você a palavra de que é bom sonhar. Sonhe. Mas batalhe. Eu não falo correr atrás, mas para ir em busca do seu sonho. Eu até brinco e falo assim, é bom sonhar os sonhos de Deus, porque assim os seus sonhos não serão frustrados. Se você sonha os sonhos de Deus, eles serão realizados. Porque são os sonhos do Senhor, né? Verdade. Então, assim, conversa com Deus, sabe? Eu sei que às vezes é difícil, que a gente não escuta, mas vai pedindo direção, sabe? E assim, quando eu perdi a minha mãe, por mais que eu brigasse com Deus, eu sentia que Ele ali estava me tolerando e Ele estava me guiando, sabe? Assim, porque todas as coisas aconteciam, eu estava ali sem pensar, triste, depressão, e Ele ia ali, velho, tô aqui.
estou aqui. Eu falo, mas Senhor, qual o propósito de Senhor ter levado a minha mãe? Tem que ter alguma coisa. Existem perguntas que não têm resposta. Sabe? Então eu falo que eu tenho até uma música que eu gosto muito, Cartas para o Mundo, né? Que eu seja, acho que se eu não me engano, eu não cheguei ainda na parte do Novo Testamento, mas se eu não me engano é o apóstolo Paulo que fala, para você ser cartas para o mundo, né? Escrita pelas próprias mãos de Deus. Então, que você possa ser um instrumento, que você possa pensar no outro, sabe? Que você tenha propósitos na sua vida, não pensar só no presente, mas pensar no futuro, sabe? Construir coisas boas. Às vezes eu fico tão triste porque eu caminho, eu faço caminhadas. E às vezes, assim, eu tô fazendo caminhada domingo cedo e eu vejo as pessoas voltando, sabe? Assim, embriagadas. Então, ali, desde cedo, ali eu fico olhando, observando e falo, nossa, é um vazio que vai continuar. Verdade. É um vazio que não vai ser suprido. Né? Então, assim, valora a família. Quem tem pai, quem tem mãe. Eu sei que, às vezes, o relacionamento é extremamente complicado, mas aproveite. Aproveite enquanto eles estão aqui com você. Aproveite, né? Curta a sua família. Às vezes, quem está estudando abre mão um pouco da família porque está estudando. Mas é por algo maior. Verdade. Em que toda a família vai ser beneficiada. Né? Verdade. Então, assim, que Deus abençoe vocês. Não deixem de sonhar. Amei. Né? Amei. Rafaela. Fala, professora Rafaela. Ó, convido vocês a curtirem, a seguirem lá o canal do Nova Onda, o Instagram. As portas do estúdio estão abertas, tá? Quiser vir fazer entrevista, ser entrevistada novamente, a gente vê algum tema, a gente marca com as meninas aqui também. Seria legal, tá? todo mundo né? junto. E aí, é isso. Vou também agora vender o meu peixe aqui, hora de vender meu peixe. Passa lá no meu Instagram também pra gente tomar nossa Guarabica, tá? Tropa do Café, todo dia de manhã. Eu tô sumidinha do livro lá, né? Eu boto um livro lá, um texto de livro, mas voltou às aulas, é nessa correria. Então, a gente fica por aqui. Fechamos, Marcelo Vitor? Fechamos, então. Obrigada, até a Marcelo. próxima. Nossa do meio aqui, ó. Tchauzinho, até a próxima.